Fala, Senhor, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Deus não dá algo para nós, para que o nosso coração fique com dores, o nosso emocional fica com dores. Deus dá uma coisa para gente, um presente, um casamento, para que nós sejamos felizes. Deus não quer ninguém infeliz, entendeu? O ministério que Deus nos emprestou é para que nós pregue a salvação, porque Ele chamou, separou alguns. Ninguém é melhor que ninguém. Para você receber também as bênçãos do Senhor, Deus separa você primeiro, né? Então muita gente não entende que vai ter coisa que você vai sonhar, vai querer, e Deus não está no negócio, né? Porque aqui fala que Satanás, rodeando a terra, ele disse o quê? E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse era homem sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Aí nasceram 7 filhos, 3 filhas, e era o seu gado 7.000 e 3.000 camelos e 500 juntas de bois, e 500 jumentas, e era também muitíssimo a gente ao seu serviço. Vendo que o que? Jó, o problema de Jó não era financeiro. Não era financeiro, ele tinha boi, tinha dinheiro, ele tinha esposa, ele tinha os filhos. Mas a busca da alma, que é Jó 2, o perseguidor disse assim, que observasse, fala para o Senhor, né? Observasse seus, aqui ó. E ele fazia o quê? Sucedia, pois, que tendo descorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o sacrificava e se lamentava. De madrugada oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia continuamente, né? E aconteceu o quê? E vinha um dia que os filhos de Jó deram, filhos de Deus, apresentaram-se perante o Senhor. Veio também Satanás, né? Entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem, Satanás? Respondeu o Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse Senhor a Satanás, observar teu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercar-te tudo de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a alma das suas mãos, abençoar-se o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto te verás, se não blasfema contra ti. Aí disse o Senhor Satanás, és que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então o que é Satanás? Ele quer fazer o quê? Ele quer pôr na cabeça de Deus, que é
o conhecedor do nosso coração, da nossa vida, que se ele tirasse os bens de Jó, Jó ia blasfemar. Mas Deus não sabia que Jó não ia blasfemar. Mas foi necessário tirar os filhos de Jó. A perca dói. Quando você pega alguma coisa, o seu coração dói. E muita gente não recupera mais as emoções. A perca do coração fica marcada para sempre. Mas havia a mão de Deus na vida de Jó. Era necessário que Jó perdesse os filhos. Mas quem é nós que vai contender contra Deus? Nós não temos esse estrutura, poder para contender contra o Senhor. Então, quando ele tenta falar com Deus, e disse o Senhor a Satanás, observaste, e disse o Senhor a Satanás, observaste, tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desviou-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor. Ele diz, porventura temes a Deus de balde? Porventura não cercaste tudo de bens a ele e a sua casa, e tudo quanto tem, a obra das suas mãos, abençoaste o seu gado, está aumentando na terra? Aí o Senhor responde ao Satanás, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verá se não blasfema de ti face a face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. Então, aí o Satanás saiu do plano de Deus. Então o que o Satanás queria? Ele veio comprou contra Deus e Jó, sabendo que Deus conhece nosso coração, Deus sabe quem é nós, Deus sabe quem é que a gente precisa de pedir. E Deus sabe também que jamais ele por forma de ele tirar os filhos de Jó, os bens, acontece o quê? O que ele faz? Ele vai blasfemar, porque tirou os filhos, tirou os bens. Mas Deus conhecia Jó. Mas só que quando chega aqui, já tinha morrido os filhos. E a mulher de Jó fala, ah, Jó, você perdeu tudo. E ainda você insiste em adorar esse Deus? Amaldiçoa esse Deus, que ele morra. Jó falou, enquanto estávamos bens, tendo as bênçãos, nós agradava a Deus, e agora que estamos passando por dificuldade, vamos virar as costas para o Senhor. E ele fala, fica quieta, você não sabe o que fala, entendeu? Já falou para a esposa, você não sabe o que fala. Por quê? Quando tudo está bem, aí você adora. Quando aperta mesmo um pouco na vida financeira, aí você quer abandonar Deus. Então aqui no versículo 13, Jó fala, Jó amaldiçoou o seu nascimento, e lamenta a sua miséria. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse, pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que disse, foi concebido um homem, converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá em cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-as nas trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvem, negros, vapores de nuvem o espantem. Então aqui o Jó blasfema, que ele preferia morrer, de ter que ter nascido, de ter que passar pela prova, de ter perdido seus bens, seus filhos. Mas assim, quem é nós que vai contender contra Deus? Se Deus quer, sim, vai ter coisa que nós vamos ter que aceitar. E aqui ele fala no 11, por que não morri desde a madre? E em saindo do ventre não espirrei. Por que não receberam os joelhos? Por que os peitos para que mamasse?
porque já agora jaziam, repousaria, dominaria e não haveria repouso para mim. Então assim, questionando tudo, o que ele já queria? Já queria morrer, porque ele perdeu os bens, perdeu os filhos, mas Deus tinha uma promessa na vida dele. Se Deus também, ele quisesse recolher Deus da terra, Deus é Deus, ele poderia recolher, mas aí a história do Jó não ia ter o sentido lá, que chega no 42, que fala que Deus não foi justo com ele, mas no final foi necessário perder os filhos. E aqui, ó, já entende depois que havia uma necessidade e também, já também não podia entender que Deus está provando ele. E quando Deus prova a gente, é para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento com a família tanto da igreja. Mas só que assim, eu vejo assim, eu não sei os irmãos, Deus não quer sacrifício de tolo. E a palavra de Deus, ela é para você aprender. Se você quiser também. Eu penso assim, não é necessário você estar insultando a pessoa, porque a palavra de Deus não é, a palavra de Deus é santa. E o Senhor fala, seja santo, assim como eu sou santo. Mas santidade não é roupa, não é cabelo, é o amor pelo próximo. É você ter uma mente boa, a mente de Cristo. E saber o que? Todo mundo sabe que nós não trouxemos nada, não vamos levar nada. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar dos nossos filhos, do nosso esposo, do ministério. Agora, é livre-arbítrio. Agora você imagine se saísse aqui no mundo uma lei. Você é obrigado a ir para a igreja, obrigado. Ninguém precisa fazer nada obrigado. E tem que pagar uma multa se você não fosse para a igreja. Nossa, e aqui ia virar uma polêmica. Porque Deus não quer sacrifício de tolo. E vendo que o que aqui, no 42, Jó humilha-se perante Deus e dá glória. Então respondeu ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes, e não os seus pensamentos podem impedir. Quem é aquele que disse que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim era maravilhosíssima e que eu não compreendia. Escuta-me, pois. Eu perguntarei, e tu ensina-me com o ouvido dos meus ouvidos. Ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Até aqui. E aqui no final, versículo 10, porque o Jó perdeu tudo, foi uma prova, Deus tinha que provar ele. Perdeu filho, perdeu. Dói, coração dói, mas quem manda é Deus. Nós tivermos poder de nós mandar em alguma coisa, nós não mandamos de nada, nós somos de Deus. Então, nosso controle, nossa alma, nosso espírito, nossas emoções, nossas razões, nossos controles, está tudo na mão de Deus. Entendeu? E aqui no 10 Deus fala, Deus confere a Jó a dobro, o dobro da prosperidade que antes tinha. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outros tantos, em dobro tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos antes conheceram e comeram.
E lá, tem uma palavra aqui, Lucas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que fala o quê? Tinha o Lázaro, tinha o rico. O rico tinha tudo. Lázaro não tinha nada. Lázaro ele vivia com chagas, ferida. Aí chega um dia que o Lázaro fica doente. Para não ficar nas minhas palavras, vou entrar aqui em Lucas. Lázaro fica doente. E aí Lázaro morre. Vai encontrar com Abraão na aldeia, né? Passando um tempo também, morre também um rico. E aí, o rico tinha tudo. Ele tinha melhores iFood, tinha melhores computador, melhores Eupone, né? Vamos pôr aqui que naquele tempo não existia Eupone. Mas agora existe Eupone, né? Eupone chama. E aí aconteceu o quê? Quando o Lázaro morre, passa uns tempos, o rico também morre. E aí que acontece o quê? O rico vai para um lugar que tá pegando fogo lá. Tá queimando lá. E ele fala assim, que ele queria que o mendigo desse água para ele, molhasse o dedo na água para ele beber. Mas aí era tipo como eu vou te dizer, como se no céu, lá em cima, e embaixo havia uma separação entre o rico e o Lázaro. E o rico estava com sede. Mas, agora você imagina assim, hoje, pedir para um mendigo molhar o dedo no copo de água para nossa boca, assim, e aí ele pediu. E aí que fala o quê? Ora, havia um homem rico, vestido de púrpura, e de linho, finíssimo. Ele vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também o Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, às portas daquele. Ele desejava alimentar e alimentar-se com migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham também lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado na aldeia. Ergueu os olhos, estando em tormento, viu de longe Abraão e Lázaro no seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam nem tampouco. E os de lá passar para cá. E aí disse ele, né? Rogo-te, pois, ó pai, que mande a casa de meu pai, pois, disse, rogo-te, pois, ó, que mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que
pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venha para também esse lugar de tormento. E aí disse o rei Abraão, detém Moisés e nos profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrependesse-se-iam. Aí, porém, Abraão lhe disse, se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco acreditaram ainda que alguns dos mortos ressuscitam. Está aqui essa palavra faz uma metade de Jó, sofrimento de Jó, a recompensa de Jó, Deus devolveu tudo, por sofrimento, a gente tinha que aceitar. Na história do rico e Lázaro, o mendigo sofreu muito, não tinha casa, ele não tinha remédio, não tinha nada. Mas o rico tinha tudo. Mas em si, quando o rico morre, é uma parábola como se ele descesse lá para o inferno, o rico. Mas o rico lá pede para que alguém, através de Abraão, fosse à casa dele, que lá tem 5 irmãos que não se converteram ainda. Aí Abraão responde. Eles, quando foi passar pelo Mar Vermelho, eles não viram Moisés. Eles achavam que Moisés estava blefando, que Moisés queria ser conhecido, que Moisés, só ele falava com Deus, só eles. Por que só Moisés vê Deus? Porque Moisés teve chamado, eles queriam interrogar Moisés, mas ninguém queria aceitar o líder. E todo lugar tem um líder. Que nem eu sou a líder da minha casa aqui. Eu sei que se falta sabão em pó, sei se falta feijão, eu sei a hora que eu tenho que servir a janta. Eu sou uma líder da minha casa, uma governanta da minha casa. Eu sei a hora que eu devo orar, eu sei a hora que deve desligar a televisão. Então eu sou a líder. E aí as pessoas que moram comigo têm que seguir regras aqui. Porque eles têm que ter um líder no lugar. Porque se você não tem um líder na sua casa, sempre tem que ter um cabeça. Que aí a Bíblia fala que não é cabeça em casa, a cabeça é o homem. O homem é o provedor, né? E aí é outro texto, que eu vou explicar depois. E acontece o quê? Que onde lugar que não tem um líder, não tem um líder de oração, não tem um entendimento bíblico, você acaba se perdendo. Por quê? Nós estamos debaixo da cobertura do Senhor. Tudo que Deus dá para nós, Ele dá com amor. Ele só quer que nós obedeça a Ele. Se obedecer a Deus, não é obedecer ao homem, não. Homem não. Doutrina de homem, doutrina de Deus. O que Deus falou? Os mandamentos. Não é para você ir para a esquerda ou direita. Para você falar, só a voz de Deus. O que Deus está falando com você? É assim, é para comprar, é para vender, é para pedir, é para emprestar. Então, lá em Eclesiastes tem um tempo para tudo. Mas é tudo no livre-arbítrio. Deus, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Deus conhece os que estão lá no hospital enfermos. Deus sabe que eles estão lá. Vai passar pelo processo de Deus. Deus conhece os que moram na rua. Deus conhece os animais. Então Deus conhece todos nós. Deus sabe quem tem o coração que quer receber a palavra e se converter. Mas aí, a cada um, quem habita em nós é o Espírito Santo. E se um folheto, uma palavra, uma igreja, uma pregação não convence a humanidade, aí é livre-arbítrio. Nós não somos obrigados a fazer nada. Ok? Que a bênção do Senhor entre na sua casa, no seu lar. Que Deus dê livramento, sabedoria, entendimento. Porque não foi eu que escrevi a Bíblia. Eu só sou uma leitora. E cada dia eu ainda estou aprendendo ainda que eu... eu não sei muita coisa da Bíblia não, mas é quando eu pego para ler aqui,
Eu falo, Senhor, é assim? E aí eu vou indo, tá? Fica com Deus, a paz esteja com vocês e Deus abençoe em nome de Jesus.